Brasil vem sendo a sede de diversos eventos, tanto nacionais como internacionais. Para que tudo saia como planejado, muita gente trabalha duro, mas parte dessas pessoas é contratada apenas por um período do evento. Como ficam então os direitos trabalhistas delas? É sobre isso que nós vamos conversar no fórum de hoje. Eu recebo o advogado trabalhista Luiz Gustavo de Colli. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos assistir uma matéria sobre esse assunto. O setor de eventos está crescendo. Só no ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, ABEOC, foram mais de 300 mil realizados em todo o país. Com tanta coisa acontecendo, o faturamento em 2013 chegou a 56 bilhões de reais. Para atender a demanda, o setor está contratando mais. O aumento no quadro de pessoal foi de 16%. A quantidade de empresas que estiveram presentes em exposições chegou a cerca de 50 mil. Com relação ao ano anterior, o crescimento foi de 14%. Mas, apesar dos números mostrarem o bom desenvolvimento da área, outro fator chamou a atenção: a maneira como os profissionais são contratados. Muitos deles não têm a carteira assinada. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no fórum. Esses profissionais, eles são contratados como temporários ou avulsos? Tem diferença entre essas duas categorias? Tem diferença. São temporários. Por que avulso? Avulsos são trabalhadores destinados, via de regra, para aeroportuários, portuários, extração de sal. Então, eles são específicos para determinada categoria e tem que ser através de sindicatos. Uhum. Nesse caso, de alguns eventos, nós temos como temporários, porque eles são, às vezes, são empresas que prestam serviço para um evento e eles têm um determinado tempo para serem realizados. Qual o período máximo? O temporário são, pela legislação, 3 meses. Certo. E agora, recentemente, uma nova portaria do Ministério do Trabalho autoriza a prorrogação desses temporários, desses contratos temporários, por mais 6 meses, que era, antes dessa nova portaria, de 2010, por mais 3 meses. Então, 3 meses prorrogáveis por mais 3. Certo. Atualmente, 3 meses prorrogáveis por mais 6 meses, num total de 9 meses, que estabelece o contrato temporário. Eles precisam necessariamente serem contratados através de uma empresa, não pode ser contratação direta? Sim, uma empresa interposta. Semelhante a uma terceirizada, a terceirizações, que muito se tem no país, mas só com objetivos diferentes, específicos. A terceirização é para uma atividade meio, já os temporários é para suprir uma necessidade por demanda de da atividade, uma demanda de serviço maior. Um exemplo, festas de final de ano, Natal. Ou para você substituir um empregado do quadro permanente. E tanto pode ser uma empresa de grande porte, como também um empregador. Você pode contratar um temporário para substituir um trabalhador doméstico. Uhum. Uma doméstica estando grávida, ela afasta pela Previdência e você contrata um temporário para suprir essa necessidade ao longo do afastamento do seu empregado, do seu trabalhador. No caso dos grandes eventos, essas empresas que contratam os staffs, normalmente são empresas de pequeno, médio ou grande porte? Pequeno e médio porte. Grandes, muito difícil. O que gera toda essa economia são as empresas de pequeno e médio porte. O trabalhador, ele sendo um microempreendedor individual, por exemplo, ele pode ser contratado de forma direta? Não. O trabalhador tem que ser pessoa física. Apenas quem vai prestar o serviço que tem que ser a empresa. Na prática, isso tem funcionado dessa forma, como manda a legislação? Temos um quadro no país, nos grandes centros, sim, isso acontece. Mas no pequeno interior, um evento de rodeio, nem sempre acontece. Que também é a mesma legislação aplicável ao mesmo evento, ao mesmo tipo de evento, mas não tem esse rigor na fiscalização, onde tem as falhas do cumprimento dessa legislação. As regras são semelhantes às dos vendedores, por exemplo, que são contratados nos shoppings nos finais de ano, ou próximo ao Dia das Mães? São mesmas regras, não? Sim. Mas esses normalmente são contratados diretamente, né? São.
São. O trabalhador, os mesmos direitos previstos para o trabalhador por tempo indeterminado, que é aquele contrato que não tem fim para terminar, esse trabalhador temporário tem os mesmos direitos. Não tem nenhuma alteração. A única diferença é que ele não vai ter o aviso prévio, porque ele já sabe quando vai encerrar o contrato de trabalho, e também não tem a multa do Fundo de Garantia, que é uma substituição à indenização prevista antes da Constituição Federal. Nós vamos ter profundas modificações na maneira de contratar esses voluntários, esses temporários, depois de passarem esses grandes eventos aqui no Brasil, Copa, Olimpíadas? Não. A legislação que veio regulamentar esses eventos, esses grandes eventos que nós tivemos no passado recente, de Copas Confederações, Jornada Mundial da Juventude, essa legislação, nenhuma dela vai alterar os direitos trabalhistas. Essa legislação, algumas foram revogadas, mas eram legislações que não estavam especificamente inseridas no ordenamento jurídico trabalhista. Sim. Que não regulamentava especificamente determinado assunto. Aí sim, essas foram revogadas e a Lei Geral da Copa, Lei do Turismo, todas elas estão regulamentando. Mas regulamenta apenas a atividade entre trabalho voluntariado, o prestador de serviço, a FIFA e a União. Quer dizer, a Copa não vai deixar esse legado na área trabalhista. O senhor acha que seria importante já se rever essas formas de contratação? É preciso rever e tem sido revista, muito embora com um pouco devagar, a demanda é necessária, é muito urgente o que se precisa para a aquisição de novos empregos no país, é preciso uma interferência direta. O governo, com essa portaria 789, que amplia o tempo do contrato temporário, é um meio de flexibilizar as leis trabalhistas. É um meio de tentar fazer com que alguns trabalhadores permaneçam mais tempo no contrato de trabalho, com a promessa de uma tentativa de efetivação. Sim. É um meio que o governo está buscando de se diminuir o desemprego no país. Hoje nós estamos na casa de 6% a 7% de desemprego. É alto, porque se tem a cada 10 trabalhadores na idade ativa, apenas 6 estão empregados. A organização desses grandes eventos fizeram uma pressão muito grande por uma flexibilização? Fizeram. Algumas entidades, rede hoteleira principalmente, tentou-se muito mudar algumas legislações que já tem de contratação. Só que essa legislação ela já está prevista no nosso ordenamento e ela é perfeitamente aplicável. Um exemplo é o contrato temporário. Se queria muito buscar uma flexibilização desses trabalhadores na contratação específica para a Copa do Mundo, Copa das Confederações, mas nós já temos uma legislação nesse sentido. Até que não chegou um consenso, porque se queria buscar benefícios muito mais voltados para a rede hoteleira do que Sim. para o próprio trabalhador. Um modo de se buscar uma flexibilização é fortalecer o sindicato de classe. A própria Constituição possibilita essa flexibilização com jornadas reduzidas de trabalho, com uma redutibilidade do salário, muito embora a Constituição, no artigo 7º, inciso 6º, ela prevê uma irredutibilidade salarial, salvo prevista em convenção coletiva. Então, a força do sindicato está nisso aí. Então, é através do sindicato que se deve buscar um fortalecimento da classe operária. Então, Luiz Gustavo, surgiu um novo profissional nesses grandes eventos, que é o voluntário. Não é muito comum no nosso país a gente contar com voluntários para eventos. O senhor vê com uma certa preocupação a presença desse tipo de profissional que apareceu? Isso pode trazer algum prejuízo para os nossos profissionais? Por exemplo, uma contratação que seja feita como se fosse de um voluntário, na verdade, se fazer o pagamento de uma forma informal, de uma maneira informal? Sim, eu vejo uma preocupação. Muito embora o governo tivesse essa preocupação na época, ele teve essa preocupação na época da regulamentação da lei específica para os eventos que aconteceram em 2013 e 2014, que ele vetou 2 artigos da lei do voluntariado. O governo foi atento a isso, muito embora o Congresso tenha aprovado, foi vetado pela Presidência da República.
Só que a gente, infelizmente, como nós não temos uma fiscalização efetiva, Sim. que é o maior problema do país, e o trabalhador também, ele não tem conhecimento ao ponto de ser o seu autofiscalizador, porque o trabalhador, ele, com conhecimento dos seus direitos, ele fiscaliza o seu contrato de trabalho. Ele é o primeiro a entender a respeito daquela situação. E esse voluntário, ele é ainda um voluntário qualificado. Muito embora seja voluntário, nós temos centenas de milhares de cidadãos brasileiros com interesse em serem voluntários, que foram voluntários na Copa. Porém, eles são classificados que aqueles que têm uma língua estrangeira para receber o turista, por ter ausência de fiscalização, pode correr um pouco mais frouxo, digo assim, e propiciar essas empresas regulamentadas pela Lei Geral da Copa, que serão as tomadoras do serviço, que prestarão serviço para a FIFA, como voluntário. Ela contrata uma quantidade de trabalhadores, mas a quantidade de voluntário pode suprir esse número. Certo. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, ainda dando continuidade a esse assunto. Vamos fazer uma breve pausa no fórum, voltamos já já. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre direitos trabalhistas e eventos. Eu vou pedir, doutor Luiz Gustavo, para a gente voltar no tema dos voluntários. Eles têm direitos trabalhistas? É assinado um contrato? Quem responde por esses profissionais? Eles não têm nenhum direito trabalhista. Esses voluntários são apenas para esses eventos específicos que nós citamos no primeiro bloco? Ou eles poderão ser usados no carnaval, em shows do decorrer do ano no país? Podem ser usados. A legislação ela é de 98, salvo engano, com algumas modificações. Então, ela não é específica para a Copa. Ela foi apenas adaptada para o período da Copa, nos últimos eventos que nós tivemos de massa. Mas ela tem valor pelo nosso ordenamento jurídico na continuidade. A reportagem que nós passamos, no início do primeiro bloco, mostrou um número que me chamou muita atenção. Entre as empresas que estão envolvidas na realização desses eventos, 8.000 eram estrangeiras. Como é que fica a presença dessas empresas estrangeiras aqui dentro? Elas devem atender à nossa legislação. A nossa legislação ela é específica para o território nacional. Então, uma empresa estrangeira que aqui está, ela vai contratar, demitir de acordo com a nossa legislação. O que se garante são os direitos do trabalhador. Uma legislação, um direito imprevisto dessas empresas é diretamente ligado com as que estão promovendo o evento. Mas a do trabalhador é específica da nossa legislação brasileira, prevista CLT e algumas leis esparsas. Quais são as exigências para que a empresa possa fazer esse tipo de contratação? É feita uma análise do tamanho da empresa, sua capacidade, o tempo que está no mercado? Como é feito isso? O contrato temporário, especificamente, é um tipo de contrato a termo. Ele tem prazo para ser concluído. Para que ele aconteça, ele tem dois requisitos. Primeiro, a demanda de serviço aumentou e tem uma necessidade de contratar um novo empregado. Ou para substituir determinado empregado. Então, eu tendo interesse e tendo esses requisitos, porque senão é fraude. Se eu contratar um empregado e eu não comprovo essa situação, é fraude ao trabalho, ao contrato de trabalho, ele se torna, além de ser penalizado com multa, ele se torna um contrato de trabalho por tempo indeterminado, com todos os outros direitos. Certo. Então, eu tendo essa necessidade, eu procuro uma empresa, que é uma empresa prestadora de mão de obra. Essa empresa ela deve estar cadastrada no Ministério do Trabalho e Emprego. Ela é especificamente, o objetivo social dela é especificamente prestar serviço com mão de obra. E ela tem todo um requisito para se manter no mercado. E aí é onde há a fiscalização do Ministério do Trabalho. O vínculo do trabalhador é com essa empresa? O vínculo do trabalhador é totalmente com a empresa interposta. Essa empresa interposta, que entrega o trabalhador para prestar o serviço, e a empresa que recebe a tomadora do serviço, ela não pode fazer nenhum pagamento a esse trabalhador. Todo o pagamento é feito diretamente para a empresa interposta. E aí há uma análise interessante que deve ser feita. Quando você contrata um trabalhador diretamente, você faz o pagamento a ele, você tem alguns valores do mercado. O próprio mercado estabelece um valor. O sindicato estabelece uma remuneração mínima e, de acordo com isso aí, 13º, férias e assim sucessivo.
Mas para você contratar uma empresa por contrato temporário, essa empresa ela tem o lucro dela, com certeza. Uhum. Ela não está ali apenas para pegar a mão de obra e colocar no mercado de trabalho. Então, essa mão de obra pode se tornar um pouco mais cara. Ela pode onerar a empresa que está recebendo esse trabalhador. O fato dessas empresas serem, na sua maioria, pequenas e médias, dificulta a fiscalização? Sim. Às vezes são empresas que elas estão estabelecidas numa estrutura precária, porque ela não demanda nenhuma necessidade de um refeitório, de receber esse trabalhador, apenas um pequeno escritório, com uma secretária, uma linha telefônica, monta-se uma empresa. E ela fecha e amanhã não está aberta, some. Aí quem é responsável, no caso, é a empresa que está recebendo o serviço, juntamente com essa empresa. Muito embora ela esteja fechada, mas ela ainda existe no mundo jurídico. Uhum. Os sócios são todos responsáveis. Mas é aí onde há a dificuldade da fiscalização dessa empresa, você não ter controle da atividade dela. Porque o trabalhador, ele sai de casa, ele não passa na empresa para depois de trabalhar, ele já vai direto. Ele começa a ter o vínculo diretamente com a empresa que recebe o serviço dele. Sim. E aí ele não sabe, essa empresa, se hoje ela abriu, se ela fechou. Ela pode ter sua sede em outra cidade, inclusive? Pode. Ela pode abrir, pode ter uma sede, a matriz, ter filiais, o que acontece muito com a terceirização. Empresas terceirizadas têm corriqueira essa atividade. De outros estados, ela tem uma sede num estado e presta serviço em vários outros estados. Quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho? O Trabalho. A Delegacia Regional do Trabalho daquela região local é quem é responsável por fiscalizar. Mediante uma provocação? Uma provocação do trabalhador. Porque ela não consegue atingir a todos. São milhares de empresas no município. Brasília, São Paulo, são municípios enormes, com uma infinita número de empresas, com um reduzido cargo de fiscais disponíveis a isso. Esses fiscais são os mesmos que vão fiscalizar as empresas que estão, às vezes, omitindo a legislação para o trabalhador, que é um trabalho, às vezes, forçado, um trabalho escravo. Então, a classe operária hoje, ela tem uma dificuldade de implantação dos seus direitos justamente pela dificuldade que o Estado tem de fiscalizar essas empresas. É muito comum os empresários reclamarem que as regras para a contratação muitas vezes inviabilizam a contratação de um profissional. O senhor acredita que já é necessário revisar essa situação? É muito garantista? Olha, alguns direitos do trabalhador eu não vejo como muito garantista. São direitos básicos. Você imagina a dificuldade hoje que o trabalhador tem de se sobreviver com um salário mínimo que não atenda às suas necessidades, e ainda nós tirarmos alguns direitos deles, eu vejo com uma certa cautela. Uhum. Porém, os empresários também têm as suas dificuldades. Mas a dificuldade do empresário, muitas das vezes, é com uma altíssima carga tributária. Essa talvez seja a que mais atinja o bolso do empresário, mais dificulte. Então, quando se fala em rever alguma legislação, é por um todo. Não é somente na classe trabalhadora, nos contratos de trabalho em si, mas uma carga tributária que possibilite o crescimento, o desenvolvimento, uma carga tributária que traga possibilidade de aumento de postos de trabalho. É uma revisão que deve ser feita não apenas na legislação trabalhista, mas de uma legislação em todo da área do comércio. Esses temporários, de um modo geral, é bem-vindo para o mercado a presença dessas empresas que contratam temporários por estar ali formando um novo trabalhador? Sim. Na legislação, ela é excelente. Por quê? Esse trabalhador temporário, ele, via de regra, seria um trabalhador qualificado. Qualificado para aquela atividade específica do comércio, um exemplo. E esse trabalhador é um que está fora do mercado. É um que não tem uma segurança na sua prestação de serviço. Ele é um desempregado e a legislação prevê, inclusive, que essas empresas de contrato temporário elas são obrigadas a manter um cadastro junto ao Ministério do Trabalho, informando o número de trabalhadores que eles receberam para prestar serviço a cada um período de 12 meses, justamente porque é daí que o governo consegue dimensionar a quantidade de trabalhadores que no mercado estão desempregados e uma quantidade que estão empregados. Um censo
da classe operária é feita através desses contratos temporários. Uhum. Nós já falamos do prazo máximo para a contratação desses temporários. Existe um mínimo? Ele pode ser contratado por algumas horas, por exemplo? Não se fala em mínimo na legislação. Se prevê um tempo máximo de 3 meses. Só que pode ser por um dia. Mas aí a gente já sai do campo do trabalho temporário, que para se ter um vínculo empregatício, precisa ter regularidade. Então, se você tem um contrato de apenas um dia, ele não gerou um contrato de trabalho. Muito embora, às vezes, se trabalhe por 2, 3 dias, um evento de final de semana, então aí você pode contratar já por outra modalidade de contrato de trabalho. Um contrato de trabalho por tempo determinado, para você trabalhar 10 horas, 20 horas, 25 horas em um final de semana, mas garantido os seus direitos. Já por outro lado, a gente amplia essa discussão que o trabalhador, para ter direito a 13º, férias, fundo de garantia, o tempo mínimo dele de trabalho são 15 dias. Então a gente tem um certo choque de direitos. O contrato do trabalhador por 10 dias, ele vai receber apenas os seus salários. Ele não vai ter 13º, férias, porque ele não formou o tempo mínimo para se garantir esses direitos, que são uma consequência do contrato de trabalho. Doutor, entre essas empresas que fazem esse meio de campo para o trabalhador temporário, não existem ONGs que aí seria possível viabilizar sem onerar o salário do temporário, né? Eu não tenho conhecimento se tem ONGs. No nosso dia a dia não chegou nenhuma situação nesse sentido, nem pelo trabalhador, nem muito menos pela empresa, uma empresa que tenha necessidade de um atendimento jurídico. E eu também não vejo... não existiria nenhum impedimento legal? Não existia, desde que ela esteja cadastrada no Ministério do Trabalho. Ela tem um requisito de estar cadastrada no Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho que vai ter que autorizar ela a prestar esse tipo de serviço. Se ele autorizar, ela pode perfeitamente estar no mercado. Perfeito. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no Fórum. Estamos chegando ao fim do programa. Eu conversei com o advogado trabalhista Luiz Gustavo Nicoli. E se você quiser rever esse programa, você pode assistir no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o Fórum. E-mail forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá.